Hoje nós vamos investir o nosso tempo juntos, pensando sobre a reforma protestante, mas abordando um aspecto singular que geralmente não é abordado quando se pensa sobre a reforma. Dia 31, agora, nós celebraremos 500 anos da reforma protestante, e vocês vão notar que a ênfase toda será Halloween ou Dia das Bruxas, nada de se falar do que Deus usou para revolucionar o mundo ocidental, principalmente como um todo. Resgatar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Até porque a igreja medieval, ela lia a Bíblia, os padres, os bispos, os que sabiam ler, liam, debatiam a Bíblia, escreviam sobre a Bíblia. Mas o que eles não faziam era destacar o Evangelho e anunciar o Evangelho. E a reforma protestante, ela resgata o Evangelho e ela começa então a anunciar o Evangelho. Quando se fala de reforma protestante, o que geralmente se destaca, e com a devida razão, é o que nós hoje, você vai notar no boletim. Se você pegou o boletim, abra seu boletim nas ordens dos cultos da manhã e da noite. E o Orlando preparou para nós essas ordens de culto, destacando exatamente os 5 solas da reforma. Hoje nós vamos cantar e celebrar a Deus pautados por estes solas. Sola fide, que significa somente a fé. Sola escritura, que significa somente a escritura. Soli Deo glória, somente a Deus glória. Solus Christus, somente Cristo. E sola gratia, somente pela graça. Estes são os pilares da reforma protestante. E o que nós faremos hoje não é tanto mergulhar em cada um desses pilares, tentando extrair para nós lições. Nós vamos partir desse pressuposto como um todo, os 5 pilares, e nós vamos ver as implicações disso para a nossa vida cotidiana e de forma muito particular no que diz respeito ao trabalho. E vocês vão entender por que o trabalho e qual é o valor ou a importância do trabalho. Então hoje o que nós faremos agora na escola bíblica, no culto da manhã e no culto da noite, é algo bem diferente do que comumente nós fazemos. Geralmente nós fazemos uma exposição de um texto bíblico. Hoje nós não faremos isso. Hoje nós teremos, digamos, 3 aulas, 3 palestras, e que julgo ser de extrema importância para todos nós. Nós faremos da seguinte maneira. Hoje, agora, nós vamos dar uma olhada na visão do trabalho antes da reforma protestante. Em seguida, a segunda palestra, nós vamos falar sobre a visão da reforma sobre o trabalho. Como a reforma via ou vê o trabalho. Como os reformadores viram e nos transmitiram o conceito do trabalho. E à noite, Deus permitindo, nós vamos extrair algumas implicações de tudo isso para as nossas vidas. A visão do trabalho antes da reforma. Vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis no capítulo 1, versículo 1. Você observa que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio Deus trabalhou. E Jesus vai dizer que o seu Pai trabalha ainda agora. Depois, como nós somos criaturas de Deus, feitos à sua imagem e semelhança pelo próprio Deus, em Gênesis 2:15, nós lemos algo também muito interessante. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para trabalhar, ou seja, para cuidar dele
para cultivá-lo. Foi isso que Deus fez quando nos colocou no Éden, para o trabalho, para o cultivo e para tomar conta dele. Só que não foi bem assim ao longo da história que as pessoas viram o trabalho. Então eu quero começar contando para vocês uma história que relata muito bem a insatisfação das pessoas quanto ao trabalho. Era uma conferência motivacional de um dia inteiro, lá nos Estados Unidos. O centro de convenções estava lotado com 5.000 homens e mulheres de negócio. Os preletores eram todos de renome internacional, como por exemplo o ex-secretário de Defesa norte-americano, o general Colin Powell, que foi aquele negro que foi o secretário de Defesa do presidente Bush, o último Bush, que foi presidente norte-americano, um dos palestrantes dessa conferência motivacional, um ex-técnico de basquete e locutor famoso esportivo da ESPN, Dick Vitale, era outro palestrante, Tony Robbins, estrategista, escritor, palestrante motivacional estadunidense. E aí um dos palestrantes abre a sua palestra fazendo a seguinte pergunta, e eu gostaria que você se visse ouvindo essa pergunta. Se você chegasse à sua casa hoje à noite e descobrisse que um parente distante morreu, deixou uma herança para você na quantia de 10 milhões de dólares, você iria trabalhar amanhã de manhã? Ouviu-se um brado ressonante no auditório do centro de convenções e adivinha qual foi o brado? Não. Se eu tenho 10 milhões de dólares ao meu dispor no banco, eu não vou trabalhar amanhã de manhã. A resposta daquela audiência, ela não nos surpreende. Um instituto de pesquisa nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, o Gallup, revelou que 77% dos americanos odeiam seus empregos. Isso significa que menos da metade dos entrevistados afirmam estar satisfeitos com seus trabalhos. Outra pesquisa interessante do Gallup revela que os americanos odeiam seus empregos mais hoje do que há 20 anos atrás. Muito interessante. O estado de insatisfação hoje é muito maior do que há 20 anos nos Estados Unidos. A coisa não é muito diferente no Brasil. Um instituto de gerenciamento, Associação de Gerenciamento Internacional do Estresse, o ISMA Brasil, mostrou no ano de 2015 que 72% das pessoas do Brasil estavam insatisfeitas com o trabalho. 72%. A revista Isto é Dinheiro, em janeiro desse ano, revelou que entre os profissionais entrevistados pela Elancer, e aí eles destacam que apesar de haver hoje no Brasil cerca de 12 milhões de desempregados, apesar disso, existe uma alta insatisfação com a carreira profissional. 46% dos homens estão insatisfeitos, 49% das mulheres estão insatisfeitas. Por quê? O trabalho da Elancer, desse instituto, revelou que a principal queixa das pessoas, quando se fala em insatisfação profissional, a principal queixa das pessoas não é a remuneração salarial. A principal queixa é a falta de reconhecimento profissional, a falta de satisfação pessoal com o trabalho. Esses dois últimos itens, ou seja, reconhecimento e satisfação somados, correspondem a 67% dos anseios
dos trabalhadores entrevistados, contra apenas 12% dos que se queixam de salários baixos ou poucos benefícios. Então veja que é impressionante. A principal causa da insatisfação das pessoas não é tanto dinheiro, mas falta de reconhecimento e a incapacidade de se satisfazer no que fazem. As principais causas da insatisfação profissional, inclusive entre crentes, são sempre as mesmas. Trabalho muito, ninguém reconhece o que eu faço, não gosto muito do que eu estou fazendo, e de vez em quando eu ganho pouco pelo que eu faço, eu não tenho os benefícios que eu deveria ter. Eu aponto esses números não apenas para apontar números, gente, não apenas como introdução de palestra. Eu aponto esses dados porque esses dados nos revelam algo muito importante. Parece que nós somos equivocadamente tentados a reduzir o trabalho em um meio de se obter reconhecimento, satisfação, sustento pessoal e só isso. Parece que esses números nos revelam isso. Parece que as pessoas trabalham em busca de uma realização pessoal plena. Parece que as pessoas trabalham para serem reconhecidas, para obterem algum tipo de, não vou dizer de status, mas algum tipo de reconhecimento que fará com que elas se sintam melhores sobre si mesmas. E parece que as pessoas trabalham simplesmente porque elas precisam de sustento. Porque se não fosse assim, as queixas que nós ouvimos não seriam destacadas, não é verdade? Então, para mim, essa visão distorcida e reducionista do trabalho aponta que a gente transformou o trabalho em algo que é para mim e para o que é meu. Parece que nada se tem de busca pelo bem comum ou pelo benefício do próximo através daquilo que a gente faz. Parece que não existe nada de busca pela glória de Deus naquilo que eu faço de segunda a sexta, quando eu estou em horário comercial. Portanto, não é por acaso que exista tanta insatisfação com o trabalho. Nós distorcemos o propósito original de Deus para o trabalho. O trabalho não existe em última instância para minha realização, para minha satisfação e para o meu sustento. Veja como os pronomes aí são importantes. Minha e meu. Além do trabalho ter se tornado os meios para um fim, eu e o que é meu, todos, inclusive crentes, abraçaram a noção pagã de que o lazer é bom e o trabalho é ruim. Não é verdade? Todo mundo quer sexta-feira. Chega sexta-feira, o seu WhatsApp enche daqueles videozinhos, daquelas imagens, falando, hoje é sexta-feira, e aí vai. Todos odeiam segunda-feira. Todos odeiam sexta-feira. Amam, perdão. Ufa. Por quê? Porque o lazer é tido como bom e trabalhar é tido como ruim, maldição, mal necessário. Afinal, como já dissemos, eu preciso do trabalho para o meu sustento. Porque se eu tivesse sustento, eu não trabalharia. Veja, de novo, eu, meu. O lazer é bênção de Deus também. Mas o trabalho, nós veremos, é o meio pelo qual Deus escolheu abençoar os seres humanos. Um dos meios.
Outra coisa que a gente fez com o trabalho é que a gente ergueu um muro que separa o que é sagrado, trabalho da igreja, do que é secular, o trabalho de segunda a sexta, que é aquele mal necessário. Então, eu só vou me sentir plenamente realizado se eu estou dentro dessa categoria que dicotomizou, que separou o sagrado do secular. Eu só vou me sentir realizado se eu estiver falando de Jesus, dizem as pessoas. Ah, pastor, eu não gosto do meu emprego porque lá eu não tenho como falar de Jesus. Como se a única maneira de se fazer avançar o reino de Deus fosse tão somente pregando. Ou se o único propósito de Deus para o trabalho fosse a pregação do Evangelho. E para o trabalho, a pregação do Evangelho com palavras não é a única maneira ou o único propósito de Deus para o trabalho. Os reformadores, eles ensinaram que todo o trabalho que é abraçado como um chamado de Deus, ou seja, vocação, todo trabalho é uma vocação. Vocação vem do latim vocare, chamado. Então todo trabalho abraçado como um chamado ou como vocação e realizado, como Paulo diz em Colossenses 3:23, como para o Senhor, esse trabalho é nobre. Deus me chama para fazer e eu assim trabalho como que para o Senhor. Isso é nobre. Paul Helm, no seu livro Os Chamados no sentido de chamados diferentes, subtítulo O Evangelho no Mundo, ele afirma o seguinte: o trabalho é parte do chamado de um cristão. Essa ideia bíblica teve uma profunda influência na Europa e na América do Norte desde a Reforma. Mas foi esquecida em grande parte devido ao eclipse da influência do evangelho cristão na vida nacional. Perceba. Como crentes em Cristo, gente, a gente precisa encarar esse nosso fracasso de ter distorcido o que de fato Deus intenciona para o nosso trabalho. A gente tem que encarar esse fracasso, esse erro, e viver como discípulos de Jesus no local de trabalho. E como nós faremos isso? Refletindo teologicamente sobre como nós podemos integrar a nossa fé com o nosso trabalho. Fé e trabalho. Colocando, para usar aqui o subtítulo do livro do Timothy Keller, colocando nossa profissão a serviço do reino de Deus. E eu espero que você entenda ao longo destas 3 palestras que colocar o seu serviço ou sua profissão a serviço do reino de Deus não significa que você só estará a serviço do reino de Deus quando você estiver pregando, porque não é isso. Nós temos que aprender, gente, não somente a trabalhar para viver. Nós não existimos ou nós não devemos imaginar que nós devemos trabalhar para viver somente. Não, nós temos que aprender a viver para trabalhar para a glória de Deus. Nós não trabalhamos para viver. Nós vivemos para trabalhar para a glória de Deus no avanço do reino de Deus. Portanto, o objetivo desses 3 estudos de hoje, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, é buscar entender como a igreja caminhou para tão longe da verdade bíblica da vocação profissional e à luz dos princípios bíblicos resgatados pelos reformadores, a gente trilhar o caminho de volta. Esse é o nosso propósito. É óbvio que o tema é muito mais extenso, eu não vou ter o tempo devido. Então, eu vou indicar 3 livros que eu julgo ser importantíssimos, de facílimo acesso para você compreender, nada de muito teórico e confuso, e que eu quero encorajar, no momento oportuno, você a ler esses livros, um de cada vez. Por quê? Repito, porque infelizmente
a gente vem à igreja, assiste o culto, ouve a mensagem e quando termina tudo, eu vou embora para casa, tudo aquilo que eu aprendo, ouço ou leio, ou falo com Deus na minha hora devocional, tudo aquilo fica guardado num cantinho enquanto eu estou lá no trabalho. E não foi isso que Deus intencionou quando Ele idealizou o trabalho. Então, antes de nós olharmos para a visão do trabalho antes do período da reforma, deixe-me destacar o problema que nós temos hoje. Os Guinness, no livro dele, O Chamado, que é um dos livros que eu vou recomendar para a sua leitura, ele afirma o seguinte sobre o chamado. E aí eu quero que você perceba que todos nós somos de alguma forma chamados. Os Guinness diz assim: o chamado é a verdade que Deus nos conclama a si mesmo, de tal forma decisiva, que tudo que nós somos, tudo que nós fazemos e tudo que nós possuímos é investido nessa devoção especial, nesse dinamismo vivido como uma resposta ao chamado de Deus para o serviço. Todos nós somos chamados para Deus e para o serviço. E aí adiante lá no livro dele, Os Guinness continua explicando que existe uma diferença entre o nosso chamado primário. Todos têm o mesmo chamado primário. E aí a gente diverge nos nossos chamados secundários. Não ouça o que ele diz. Nosso chamado primário, como seguidores de Cristo, é dele, por meio dele e para ele. Primeiro e principalmente somos chamados para alguém, para estar com alguém, Deus. Não para alguma coisa, não para fazer alguma coisa, como ser pai, mãe, político, juiz, o seu trabalho secular. O meu chamado primário não é para alguma coisa, ou para algum lugar, para ir ser um funcionário em tal empresa, ou missionário em tal país. Não, o nosso chamado primário é para estarmos com Deus. E nesse ponto, todos desfrutam do mesmo chamado primário, todos os que estão em Cristo. Agora, o nosso chamado secundário, diz Os Guinness, considerando quem Deus é como soberano, é que todos, em todo lugar e em tudo, devemos pensar, falar, viver e agir inteiramente para Deus. Portanto, podemos dizer corretamente que, como matéria de chamado secundário, fomos chamados para construir um lar, trabalhar com o direito, ensinar história, por exemplo. Mas estas e as demais coisas são sempre o chamado secundário, não o primário. São chamados, não o chamado. São nossa resposta pessoal ao chamado de Deus. Nosso atender de sua convocação. Os chamados secundários são importantes, mas somente porque o chamado primário tem importância maior. É aquela história do Evangelho de Marcos, quando Jesus diz: eu chamei vocês para estarem comigo e depois enviar vocês. Só que infelizmente, quando a gente lê um texto como esse, a gente só pensa em termos de missionários e pastores. A gente não pensa em termos de Deus chamar você para estar com Ele e depois enviar você como um cristão para você fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Então, falta de compreensão bíblica do trabalho e do chamado tem sido, gente, a causa não só de tão elevado número de insatisfação no trabalho. Por que tanta insatisfação no trabalho? Porque nós não temos a noção adequada do que significa trabalhar. Mas essa falta de compreensão, além de produzir insatisfação,
também produz toda sorte de distorção no trabalho. Eu participei de um culto num determinado lugar, onde a pessoa estava iniciando um empreendimento, e aí convidaram um determinado obreiro, dito evangélico, e aí ele trouxe uma palavra, em seguida orou, mas de uma forma em que aquele empreendimento existia para destruir todos os outros concorrentes e ele sim prosperar. Eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Veja, é a visão do trabalho como sendo meu e para mim. E se o trabalho é meu e para mim somente, sucesso no meu trabalho vai ser quando eu cooperar para a falência de todos os concorrentes e eu destacar-me. Isso é um problema, isso não é cristianismo. E por que nós temos a visão tão equivocada assim? Como é que a gente chegou nesse ponto? Isso me traz a breve história do trabalho e do chamado. Se a gente olhar para os últimos 2000 anos da história cristã, a gente vai ver que a ideia de trabalho e de vocação foi entendida de forma bastante diferente em momentos distintos. Nos anos anteriores à reforma, ou anteriores à era cristã, nos anos anteriores à era cristã, a gente encontra duas visões bem contrastantes do trabalho cotidiano, que era a visão que os gregos tinham do trabalho e a visão que os hebreus ou judeus tinham do trabalho. É importante a gente lembrar da visão que os gregos tinham do trabalho por uma razão. A igreja cristã, na era da Idade Média, que precedeu a reforma, essa igreja cristã da Idade Média, ela se debruça na filosofia grega, nos escritos de Aristóteles principalmente, e aí você já deve ter ouvido falar de personagens da história da igreja cristã, como Tomás de Aquino e outros. Tomás de Aquino, por exemplo, se debruçou em cima de Aristóteles, e a igreja média, a igreja católica da Idade Média, lia as escrituras com as lentes do pensamento grego filosófico. E quais foram as consequências práticas disso? É o que nós vamos ver rapidamente daqui a pouco, no que diz respeito à visão que eles tinham para o trabalho. Então, quando a gente está estudando esses momentos históricos, nós não estamos apenas trazendo informações interessantes. A gente precisa entender a raiz do problema. Então, vamos começar com a visão grega do trabalho. Como é que os gregos viam o trabalho? Como é que os filósofos, em geral, viam o trabalho? No período do Novo Testamento, a visão greco-romana do trabalho era definida por Aristóteles, ou seja, o trabalho manual era considerado uma maldição. Para se ter uma ideia, Aristóteles dizia que estar desempregado era uma boa coisa, pois permitia que uma pessoa participasse da vida de meditação ou contemplação. No livro 10 da Ética a Nicômaco, Aristóteles argumentou que a vida contemplativa é a vida mais feliz para o ser humano. E Aristóteles chegou a ensinar que é desmoralizante, é degradante você trabalhar com as mãos ou trabalhar para receber salário. Essa era a filosofia grega. Para os gregos, a sociedade estava organizada de tal forma que alguns poderiam aproveitar a bênção do lazer, enquanto o trabalho era feito por aqueles em menores posições socioeconômicas, pelos escravos. Os escravos trabalhavam com as mãos e os mais afortunados desfrutavam do lazer e da contemplação. Em resumo, para os gregos o trabalho diário era degradante,
e algo que, se possível, alguém deveria evitar. Certamente, pensavam os gregos, não havia nada de espiritualmente significativo ou edificante sobre o trabalho diário. Essa era a visão deles. A visão judaica do trabalho, em contrapartida, embora os judeus também valorizassem o tempo separado para meditação, para contemplação, não é? Meditar na palavra de Deus, os judeus tinham uma visão diferente da dos gregos sobre o trabalho. Até porque o Antigo Testamento atribuía valor elevado ao trabalho, mesmo ao trabalho braçal ou servil. Para o judeu, o trabalho era parte dos propósitos de Deus na criação. O judeu sabia que Deus mesmo trabalha desde o início, como nós lemos. Assim é que a reflexão teológica entre os judeus era feita por pessoas que também se dedicavam diariamente à vida cotidiana. É muito importante notar que os mestres judeus, os rabinos, ao contrário dos seus correspondentes gregos, os mestres filósofos, os mestres judeus, eles não deveriam viver exclusivamente das contribuições dos alunos. De alguma maneira, os alunos dos mestres rabinos, assim como seus mestres, tinham que aprender uma profissão. O melhor exemplo disso é Saulo de Tarso, que veio a se tornar o apóstolo Paulo. Saulo estudou aos pés do grande Gamaliel, o grande rabino judeu, não é verdade? E a gente sabe que durante esse período em que Saulo estudou aos pés de Gamaliel, Paulo também aprendeu algo que depois, quando ele se converteu, foi-lhe muito útil. E o que foi isso? Paulo aprendeu a fazer tendas. Ele aprendeu isso no período em que ele era aluno do grande Gamaliel. Então ele também arrumou tempo para aprender uma profissão, para se sustentar. Ele era fazedor de tendas. Então essa era a visão judaica. A visão cristã do trabalho, vamos lá. O Antigo Testamento é o pano de fundo para a igreja cristã. Logo, não é surpreendente ver a mesma apreciação do trabalho na igreja cristã do primeiro século. Então, embora Jesus tenha chamado seus apóstolos, por exemplo, retirando os seus apóstolos das suas vocações ordinárias, não é verdade? Os apóstolos foram chamados para deixar suas vocações ordinárias. Por exemplo, eram pescadores, tornaram-se pescadores de homens. Mateus era coletor de imposto, tornou-se apóstolo e assim por diante. Mas essa foi a exceção e não a regra. É verdade que Jesus chamou alguns para deixar suas vocações originais ou ordinárias para segui-lo como pastores e missionários, por exemplo. Mas Jesus nunca fez apelo para que todos abandonassem tudo e vivessem dessa maneira. E Jesus também nunca destacou que aqueles que deixaram tudo para segui-lo como apóstolos eram mais importantes, ou exercia vocação mais importante do que as vocações demais, como os gregos pensavam. Jesus não faz isso. Paulo também tinha uma visão positiva do trabalho, quando Paulo ordenou a todos os cristãos que continuassem em seus empregos ou no estado em que trabalhavam, e que trabalhassem bem. Você pode ler Colossenses 3, 1 Tessalonicenses 4. Paulo mesmo, após ter se convertido e se tornado o grande plantador de igrejas, o grande teólogo da igreja de Cristo, Paulo mesmo continuou fazendo o quê? Tendas, Atos 18, verso 3, ele continuou trabalhando com as mãos.
Então, continuar em suas ocupações profissionais cotidianas foi aparentemente o padrão cristão geral logo após o período apostólico. Os cristãos, eles davam glória a Deus através de suas ocupações ou de suas profissões. Os cristãos tinham os mesmos empregos que os incrédulos tinham, de certa forma, mas eles realizavam esses trabalhos de uma maneira distintamente cristã. Então, por exemplo, eu tenho aqui o trecho de uma carta escrita no século II, carta a um homem chamado Diogneto. O autor é desconhecido, mas essa carta é um dos mais antigos documentos cristãos que mostram como era a vida cotidiana de um crente, logo depois da era apostólica, no século II. Deixe-me ler alguns trechos dessa carta para você perceber como o cristão encarava a vida cotidiana, como o cristão vivia o seu cotidiano. Para você perceber como o cristão valorizava os seus chamados para a vida cotidiana. Ou seja, eles exercerem seus chamados no cotidiano não tornava eles menos espirituais do que aqueles que de tempo integral viviam para o ministério, por exemplo, pastoral, apostólico, etc. Olha o que diz esse autor a este sujeito chamado Diogneto. Abre aspas. Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem por sua língua ou costume. Não é que os cristãos tenham nascido num lugar diferente, como pensavam os judeus, né? Eles não se distinguem por nacionalidade, por idioma ou por costumes. Com efeito, eles não moram em cidades próprias, nem falam língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e à especulação de homens curiosos. Nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em casas gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida admirável e, sem dúvida, paradoxal. Vivem na sua pátria, mas como forasteiros. Participam de tudo como cristãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda pátria estrangeira é pátria deles, mas em cada pátria são estrangeiros. Casam-se como todos, geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Parece que esse era um costume naquele tempo. Casam, geram filhos, mas não abandonam os recém-nascidos. Outra coisa, colocam a mesa em comum, mas não fazem do leito conjugal algo comum a todos, porque era costume. Havia costumes em você colocar a mesa e também repartir a cama. Então, na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas têm cidadania no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com sua vida ultrapassam as leis. São melhores cidadãos. Amam a todos e são perseguidos por todos. E aí ele prossegue dizendo como os cristãos viviam o cotidiano de uma forma destacada, de uma forma diferente. No ordinário eles estavam inseridos, mas viviam de uma forma extraordinária. E era assim que os primeiros cristãos chamavam a atenção dos seus concidadãos incrédulos. Eles não chamavam tanto a atenção pelo grito e pelo discurso contra isso, contra aquilo. Eles chamavam a atenção pelo modo diferente de viver. Eles foram, gente, verdadeiramente sal e luz numa cultura apodrecida e escura.
E foi assim que eles radicalmente mudaram o mundo nos primeiros séculos, após a morte e a ressurreição de Jesus. Então o cotidiano era tido pelos cristãos como algo também sagrado. Não era sagrado só o trabalho de igreja. Não existia separação entre sagrado e secular. Gente, é importante dizer isso porque hoje vive-se essa ideia. E aqui eu vou me segurar para eu não divagar, porque o tempo já é tão limitado, e eu vou falar mais sobre isso a seguir. Mas hoje vive-se uma dicotomia danada entre o que eu faço na igreja, o chamado para ser pastor ou missionário, e o que eu faço lá fora, e etc. E nunca foi visto assim pelos cristãos. A coisa começa a mudar no início do século III. No início do século III, a gente vê uma mudança sutil na forma como os cristãos passaram a entender trabalho e vocação. Por quê? Conflitos com judeus e pagãos deu origem a perseguições, que levou os cristãos a se verem em guerra contra a cultura ao redor deles. Eles adoravam um Deus diferente, viviam por uma lei diferente, tinham um caráter diferente, então eles viam o mundo como perverso contra eles. É aqui que você começa a ver eles um pouco que querendo se separar do mundo. Então, sob essa ótica, por exemplo, Tertuliano, um autor do início do terceiro século, ele argumentou que os cristãos não podiam participar das forças armadas, por exemplo. Os cristãos não podiam participar da política, nem do comércio. Ele dizia o seguinte: depois de nos tornarmos cristãos, não precisamos de filosofia grega. Ele é o autor da famosa frase que diz: o que Jerusalém e Atenas podem ter em comum? Então, lá para o final do século III, com o fim da perseguição, a separação entre Jerusalém e Atenas, Jerusalém como representando a cidade da fé e Atenas a cidade da filosofia. Então, lá para o final, os pais da igreja começaram a ser mais influenciados pelo pensamento grego. Na teologia, a visão positiva do trabalho, como obra de Deus realizada através de nós, começou a mudar para a visão grega do trabalho, ou seja, algo degradante. Você vê isso em Eusébio de Cesareia, que é um grande pensador do século III, Agostinho. Eusébio de Cesareia, ele escreve sobre as duas maneiras diferentes de viver. Existia a vida perfeita, Eusébio dizia, e o que era a vida perfeita? A vida contemplativa. A vida de vocações sagradas, dedicadas à contemplação. É a vida do sacerdote, do monge, da freira, daqueles das ordens religiosas similares. Então essa é a vida perfeita. Mas como não dá para todos viverem a vida perfeita, Eusébio de Cesareia dizia, tem também a vida permitida. Ela não é perfeita, mas é permitida por Deus. E que vida é essa? É a vida ativa, que envolve as vocações seculares: governar, cultivar a terra, criar gado, negociar, soldar o ferro, cuidar do lar. Essa é a vida permitida, não é a perfeita. Percebe? Então Eusébio definia a vida cristã como sendo dedicada a servir a Deus, sem o trabalho físico cotidiano. Essa era a vida perfeita. Aqueles que escolhiam trabalhar, ou aqueles que tinham que trabalhar para sobreviver, passou a ser visto como cristãos de segunda classe. E era aqui que a semente do monasticismo que se desenvolveu na Idade Média estava sendo plantada. Agostinho, de maneira semelhante, ele distinguiu entre a vida ativa e a vida contemplativa. Para Agostinho, ambos os tipos de vida são bons. Agostinho louvava, por exemplo, o trabalho do agricultor, do artesão, do comerciante. Mas a vida contemplativa era de ordem superior a essa vida
do trabalho. Agostinho dizia que às vezes era necessário seguir a vida ativa, mas sempre que possível, o cristão tinha que escolher a outra vida, a vida contemplativa. E aí uma frase dele que diz assim: a contemplativa é a vida amada, a outra, a ativa, é a vida suportada. De onde vem isso? Do pensamento grego. Porque no pensamento judaico-cristão, a vida é uma só, para a glória de Deus, seja nas atividades ditas religiosas, seja nas atividades ditas seculares. A igreja não só abraçou a visão de Agostinho, mas expandiu essa visão até o ponto de ter essa vida dominando o pensamento cristão até o período da Reforma Protestante. Ou seja, esse dualismo entre o espiritual e o secular estava sendo estabelecido. Então, buscar a vida contemplativa ou um papel profissional na igreja, em breve se tornaria a única vocação verdadeiramente sagrada. Gente, isso é um problemão. Porque os desdobramentos práticos disso, nos nossos dias, por exemplo, é o que você vê acontecer. Onde não tem problema nenhum, um jeitinho, uma corrupção, desde que eu pegue esse dinheiro ou parte dele e dê na igreja. É ou não é isso que a gente vê acontecer? Como parte o coração quando você vê um homem dito evangélico, que hoje está preso, visitando igrejas evangélicas, falando em nome de Jesus, roubando, recebendo propina. Ah, não, mas eu uso desse dinheiro para o reino, eu doei milhões, muitos mil reais para a igreja. O desdobramento prático dessa visão dualista que vê como sagrado apenas o seu papel profissional na igreja ou dentro da igreja, olhando para as vocações ditas seculares, aquilo que a gente faz de segunda a sexta como algo permitido, mas não perfeito e pleno, faz a gente viver essa vida de segunda a sexta como se fôssemos pagãos, igual a todo mundo. Então, a visão medieval do trabalho, ela dividiu entre secular e sagrado, produziu uma crença equivocada de que o trabalho tinha menos valor do que contemplação no reino de Deus. Até os dias da Reforma. Esse erro moldou totalmente o pensamento cristão subsequente. Olha o que diz um autor sobre isso. Ele diz assim: no momento em que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, a distinção entre clérigo e leigos já estava bem estabelecida. Com o estabelecimento do celibato para o clero no século XI, essa demarcação foi completa e os leigos foram relegados ao status de segunda classe na igreja. Primeira classe são os obreiros, os sacerdotes, os pastores. Segunda classe é quem precisa trabalhar secularmente. Essa tendência, gente, foi reforçada pelo surgimento da espiritualidade monástica, que condenava a vocação como um afastamento do mundo para o isolamento no deserto ou no mosteiro. É impressionante, porque até hoje a gente imagina como mais espirituais aqueles que se isolam nos montes com um coquinho na cabeça, porque quem está trabalhando na correria não é tão consagrado. Convença-me do contrário, porque na prática é isso que a gente acredita. Que mais espiritual é quem consegue se isolar na contemplação divina, nas experiências espirituais separadas do mundo dito secular. Isso é ideia medieval e não cristã.
Porque o próprio Jesus disse: Senhor, eu não te peço que os tire do mundo, como os monastérios e aqueles que seguiram aquelas ordens religiosas nos tempos medievais pensavam. Eu não peço que o Senhor os tire do mundo. Eu peço que eles, enquanto estão no mundo, que o Senhor os livre do mal, de se corromper com o mal. Aliás, Jesus nos ensinou a orar dizendo o seguinte: venha o teu reino aqui na terra, como é no céu. Faça de nós homens e mulheres que espalham o teu reino na terra e não no mosteiro. E não no isolamento dos montes sagrados. Hilde Welchel, ele escreveu o seguinte: na igreja medieval, ter uma vocação ou um chamado referia-se exclusivamente ao trabalho da igreja em tempo integral. Se uma pessoa sentia um chamado, isso era um sinal de que ele ou ela poderia ter uma vocação, o que significava se tornar padre, monge ou freira. As ocupações ordinárias da vida, ser camponês ou empregado de cozinha, fazer ferramentas, fazer roupas, ser um soldado ou mesmo um rei, eram reconhecidas como necessárias, mas mundanas. Essas pessoas poderiam ser salvas, mas estavam atoladas no mundo. Servir a Deus de todo o coração e viver uma vida genuinamente espiritual exigia um compromisso de tempo integral, pois a perfeição só pode ser obtida nas ordens sagradas da igreja, nas quais um homem ou mulher dedica todos os dias a oração, contemplação, adoração e serviço de Deus. Ouça, mesmo o casamento e a paternidade, embora reconhecidos como coisas boas, eram vistos como um ônus para a vida religiosa, um peso para a vida religiosa. Dessa forma, ter uma vocação incluía a disposição e a capacidade de viver uma vida celibatária. Fecha aspas. Portanto, gente, a divisão da vida em categorias sagradas e seculares durante a Idade Média, com a subsequente subordinação dos leigos ao sacerdócio profissional, isso marginalizou a visão do Novo Testamento do sacerdócio de todos os crentes. Até que Deus levantou Martinho Lutero, e é o assunto da próxima palestra. Mas deixe-me encerrar dizendo o seguinte: inicialmente, foi através dos esforços de Martinho Lutero que os reformadores do século XVI começaram a recuperar a doutrina bíblica do trabalho. Começaram a reconhecer que a vida toda, inclusive o trabalho diário, tem que ser entendido como um chamado de Deus. E eu concluo com uma afirmação de Lutero no tratado que ele escreveu chamado O Cativeiro Babilônico da Igreja, um dos seus primeiros escritos instigando a reforma. Olha o que Lutero escreveu: portanto, não aconselho ninguém a entrar em nenhuma ordem religiosa ou no sacerdócio. De fato, aconselho a todos contra eles, a menos que estejam munidos com esse conhecimento e entendam que as obras de monges e sacerdotes, por mais sérias e árduas que sejam, não diferem em nada com a visão de Deus das obras do trabalhador rústico no campo, ou da mulher fazendo suas tarefas domésticas, mas que todas as obras são medidas diante de Deus somente pela fé. Ele está dizendo, para traduzir para os nossos dias, não queira ser pastor ou missionário ou obreiro de tempo integral, achando que assim você estará servindo mais a Deus. Não é isso. Lutero, gente, levou os cristãos a fazerem um contraste entre o chamado monástico, de servir fora do mundo, com o chamado autenticamente cristão, que é servir a Deus no mundo. A gente encerra aqui essa primeira parte, e na próxima a gente começa a ver como é que a reforma via de forma efetiva a vida profissional.